livro. Então, nós temos aqui o capítulo, chama Reações Químicas e Equações Químicas. Aí vai ter uma introdução, são poucas páginas, são só 19 páginas. Aí tem essa parte que eu falei para vocês, de reagentes, as leis de conservação da massa, de Lavoisier e de Proust, que é a lei da proporção. Vai ter aqui como que a gente tem que escrever uma equação química e como que a gente faz o balanceamento dessa equação química. Um exemplo de como tem que fazer. Aqueles tipos de reações que a gente já viu para a prova passada. Nós temos alguns exemplos de aplicação e os exercícios. Já aproveitando, já falo para vocês. Estes exercícios aqui são 5 exercícios no final do livro. Para esta semana, vocês vão ter que resolver esses exercícios. Pode resolver no caderno, tira foto da resolução e envia numa tarefa que eu vou criar chamada Equações Químicas. Então, eu vou criar uma tarefa lá no AVA para vocês de Equações Químicas. Essa tarefa vai ficar aberta até a próxima quinta-feira, às 23h59. E aí vocês vão tirar a foto e vão enviar a foto do exercício. Eu quero o exercício resolvido. Oi? Tem como repetir que o meu travou aqui? Tem sim. Então, no final do capítulo do livro, que tem para vocês lá na unidade 2, reações químicas e equações químicas, tem 5 exercícios. Vocês vão ter que resolver esses exercícios. Resolvam o exercício no caderno, eu quero os cálculos. Tirem foto do exercício e enviem para mim na tarefa que eu vou criar. Então, depois que a gente terminar agora a nossa aula virtual, eu vou criar uma tarefa. E essa tarefa vai ficar aberta até na quinta-feira da semana que vem, às 23h59. E aí vocês me enviem esses 5 exercícios, tá? Vai ser o exercício que vai valer meio que a presença da semana. Então, a presença dessa semana vai ser tirada dessa aula de hoje, vai ser tirada por esse exercício, tá bom? Compreenderam? Ok. Então, são somente 5 exercícios. Tem exemplo aqui no livro de como deve ser feito, então vocês baixem e resolvam. Não precisa copiar o exercício, tá? Então, no caderno vocês podem colocar só a resolução, porque é de marcar, mas vocês têm que resolver, vocês têm que fazer o balanceamento, fazer algumas cálculos. Essa atividade será pontuada só presença. Essa aqui vai ser só presença. Então, eu vou passar depois outra atividade na semana que vem para ser pontuada, mas essa aqui ela vai valer só presença, tá? Essa semana. Então, desse livro aqui, a atividade que vai valer a presença vai ser essa. Então, façam uma atividade para a semana que vem, tá? Até quarta-feira, enviem. Voltando, então, onde a gente estava, vou parar de compartilhar essa tela para compartilhar minha tela de rabiscos com vocês. Então, vamos fazer mais um exemplo. Vamos balancear a seguinte equação. Nós temos sódio reagindo com água para formar um hidróxido de sódio mais o hidrogênio. Como que a gente faz essa reação química? Então, primeiro, a gente começa por metal a metal, hidrogênio, oxigênio, certo? Então, vamos lá. Sódio, vamos contar quantos que a gente tem do lado de cá? Fazer daquela forma bem crua. Inicialmente, a gente tem um Na, que mais que a gente tem aqui? 2H e 1 oxigênio. Do lado de cá, um Na, um O, 3H. Como que a gente começa? Então, eu tenho aqui sódio, eu tenho aqui água. Vamos começar pelo sódio. Tem 1 e 1. Preciso mexer nele? Não necessariamente, né? Porque se eu tenho um do lado de cá e um do lado de cá, eu não vou precisar mexer. Então, vamos lá. Oxigênio. Tem 1 aqui, tem 1 aqui.
Hidrogênio eu tenho 3. Em vez de mexer nele sozinho, vamos mexer nesse aqui. Então, 2 formando uma molécula. Se eu tenho 2 do lado de cá, a gente vai ter que colocar a mesma quantidade de cá, né? Então, 2Na. O sódio já está ok. Oxigênio, para ele ficar ok, eu preciso de quê? De mais 2 do lado de cá. E hidrogênio, 2 hidrogênio mais 2 de cá, e aqui tem 4. Achei, então minha equação equilibrada é essa aqui. Gente, tá difícil compreender? Bem simplesinho, né? Então, vou pôr um exemplo para vocês fazerem. Deixa eu pegar só e colar. Nós temos aqui ó, um exemplo da Mackenzie, lá de São Paulo. Aquecido a 800 graus Celsius, o carbonato de cálcio decompõe-se em óxido de cálcio e gás carbônico. A equação corretamente balanceada que corresponde ao fenômeno é descrito, então, dado que o Ca é um metal alcalino terroso. O que a gente tem? A gente vai ter um carbonato de cálcio que vai se decompor em óxido de cálcio e gás carbônico. Então, a gente vai ter só um reagente que vai formar 2 produtos, certo? O que é o nosso óxido de cálcio? Ele vai ser CaO. O que é o nosso gás carbônico? CO2. Então, nós temos que ter isso aqui do lado dos produtos. E o carbonato de cálcio? O carbonato de cálcio é o CO3, não é CO2. Isso aqui. Então, é só a gente fazer o balanceamento da equação. Qual dessas alternativas vocês acham que está correta? Letra C. Letra C. Certa resposta. Então, aqui a nossa resposta certa. Quais são os nossos coeficientes estequiométricos? Pode digitar, tá, gente? Quais são os coeficientes estequiométricos? A gente não teve nem que colocar nenhum coeficiente, né? Então, como a gente não teve que colocar coeficiente, quando ele não aparece, é como se o nosso coeficiente estequiométrico fosse 1. Então, para 1 mol de carbonato de cálcio, eu vou produzir 1 mol de óxido de cálcio e 1 mol de gás carbônico. Tudo bem? Tranquila essa, né? As outras, se vocês forem ver, elas não estão balanceadas. Então, a gente não tem balanceamento nessas outras equações aqui. Mais uma só para a gente finalizar. É só para decorar mesmo, professora. Coeficiente de... Coeficiente estequiométrico. Ah, sim. Mas eu posso chamar a quantidade da molécula ou não? A quantidade de elemento, no caso? Como Isso, seria é o a correto? quantidade de elementos. Está correto. Quantidade de elemento, né? É a Mais quantidade de fácil. elementos Vamos que a gente tem. portuguesar para nós. Só. Dá uma portuguesada. Esse tipo de linguagem científica é muito difícil. Vamos um jeitinho mais tranquilo para nós. Nem é difícil não, vocês vão aprender rapidinho. As equações não vieram, peraí. Só um instante, tá, gente? Que o negócio aqui tá difícil.
Eu vou ter que parar de compartilhar só um pouquinho, aí depois eu começo novamente, porque como tá muito pesado, ele não tá carregando. Pronto, agora vai. Coeficiente estequiométrico é o número que fica à esquerda da fórmula da substância. Ele indica quantas daquela fórmula estão reagindo e quando a reação está balanceada. Isso aí, Telo. Então, olha só. Consideremos as 5 reações químicas, que vocês estão enxergando minhas reações químicas. Nós temos essas 5. Então, podemos afirmar que todas estão balanceadas. Qual dessas alternativas estão certas? Vamos ver, né? Quais dessas equações químicas estão balanceadas. Então, do lado de cá, vamos analisar a equação química, a primeira. Do lado de cá, eu tenho 2 potássio, do lado de cá, eu tenho só 1. Está balanceada? Não. Não está balanceada. Vamos para a segunda. Eu tenho 2 magnésios, do lado de cá, eu tenho 2. Oxigênio, eu tenho 2. Oxigênio, eu tenho 2. Está balanceada? Só um não. Está balanceada essa aqui também. 3. Tenho aqui... Não, professora. Tem oxigênio. É 2 oxigênios, não? 2 oxigênios. Então, aqui eu tenho só 1 vezes 2, 2. Ah, tá. Não, no caso é o elemento todo, né? Isso, é do Correto. elemento todo. Então, 1 oxigênio, 1 vezes 2, 2 e 2 magnésios, que aí está balanceada. Chumbo, do lado de cá tem 1, do lado de cá tem 1. O enxofre tem 1 aqui e 1 aqui, 2. Do lado de cá eu tenho 1, 2. Certo, né? O que mais? Oxigênio, do lado de cá eu tenho 4, do lado de cá 4. Falta o quê? O sódio. 2 sódio aqui, 2 sódio aqui. Essa aqui tá balanceada? Tá. Simplesinho, né? Então, sim, está balanceada. Essa aqui, então eu tenho metano. Essa aqui a gente já tá cansado de saber, né? A gente já fez ela 4 vezes hoje. Então, metano mais 2 moléculas de água vai ser igual a gás carbônico. Metano mais 2 de oxigênio vai ser igual a gás carbônico mais 2 de água. Tá balanceada? Sim. Sim, está balanceada. E a última, tenho aqui um enxofre, oxigênio, 2 oxigênios, mais 1, 3. E aqui eu tenho 4. Está balanceada? Não. Então, a resposta certa dessa aqui, 2, 3 e 4 estão balanceadas. Letra Muito B. bem, né? Entenderam tudo? Mais ou menos, professor. Bem legal. Desesperos, tristezas, reclamações? A dúvida mesmo foi igual na segunda aí mesmo. Quando veio o 2 junto com o elemento todo. Dúvidas irão surgir e muitas, exatamente. Então, quando vocês forem fazer os exercícios, provavelmente muitas dúvidas irão surgir e eu estarei aqui para isso. Então, hoje vocês têm mais 1h30 restante do horário da nossa aula. Aproveitem para poder tentar fazer os exercícios enquanto a matéria está fresca. Caso vocês não consigam, me chamem, tá bom? Se vocês verem durante a semana que tem necessidade de mais explicação para fazer o exercício, pode me chamar também, que a gente pode marcar um horário para fazer
outra aula virtual para tirar fora do horário da nossa aula, tá? Então, durante outros dias da semana, se vocês precisarem, vocês podem chamar que a gente faz. Se você tem vergonha de falar no meio dos coleguinhas, então são muitos coleguinhas, você tem vergonha de levantar e falar a sua voz aí no microfone, pode me chamar no privado também que a gente conversa. Combinado? Estou esperando o joinha de vocês. Obrigada, então. Então, o que vocês têm que fazer para a semana que vem? Para a semana que vem, vocês vão fazer... Gente, vou mudar uma coisa. Acabei de perceber aqui que vocês têm 2 exercícios. Então, em vez do exercício do final do capítulo valer presença, ele vai valer nota. Então, o exercício do final do capítulo, aqueles 5 exercícios, vai valer nota. O que vai valer a presença? O exercício saga. Então, dentro daquele mesmo conteúdo saga que eu mostrei para vocês, vou parar de compartilhar aqui, só para mostrar para vocês de novo o exercício lá da saga. Então, quando vocês estiverem aqui no conteúdo, meu computador travou. Quando vocês estiverem aqui dentro do conteúdo, vai aparecer aqui, ó, exercícios. São 5 exercícios também. Então, esses 5 exercícios vão valer a presença, esses aqui são só de marcar. Então, eles vão valer a presença de vocês e aqueles 5 do capítulo do livro vai valer a nota, tá bom? Então, façam esses exercícios aqui dentro da plataforma mesmo. Quando abrir a unidade 2... Oi? Aqueles que estavam na mesma página da VA? Na mesma página. Então, eles estão aqui, ó. Você vai Quando fazer a prova da vocês VA, forem entrar aqui em unidade, reações químicas e equações químicas, aí você vai abrir essa unidade. Para vocês vai aparecer dessa forma. Dessa aqui não, espera que vai carregar de novo. Como tá muito lenta a minha internet? Vai aparecer para vocês dessa forma. Então, dentro dessa página, vocês vão pegar o conteúdo do livro para estudar. Dentro do conteúdo do livro, lá no final tem 5 exercícios que vocês vão fazer e enviar numa tarefa separada. E aqui vão ter esses exercícios que vai valer a presença. Então, os exercícios aqui vocês fazem, ele já vai ficar registrado no sistema, vai valer a presença, tá bom? Aí eu vou olhar por aqui. Esse aqui, se vocês já quiserem fazer agora, quando terminar a aula, vocês já podem. Então, são exercícios bem mais simples, tem as alternativas, é igual àquela nossa prova, mesma forma. Então, são 5 alternativas para vocês marcarem. Somente 5. E os do livro, vocês têm a semana inteira para poder fazer, que eu vou abrir a tarefa, tá bom? Entenderam? Esses do livro, a senhora vai abrir a tarefa hoje? Vou abrir agora a tarefa, assim que eu finalizar, mas ela vai ficar aberta até a próxima semana. Ah, não, Nós beleza. fazemos no caderno, tiramos fotos e passamos para a senhora. Como estão fazendo Exatamente. também? Exatamente isso. Tudo bem, então? Então, vai valer gente, quantos? 40? Não, ainda não vai valer 40, não. À medida que a gente for fazendo, dependendo da quantidade de exercício que a gente fizer, aí vai valer todos a mesma quantidade, entendeu? Eu divido os 30 pontos pelos números de exercícios que vocês fizeram. Então, ok, então, professor. Ok? Então, muito boa noite para vocês. Estudem, se dediquem, e aí qualquer coisa vocês me chamam, tá bom? Ok, boa noite, professora, também. Boa noite. Beijinhos, estou com saudade de dar aula para vocês. Tchau, gente.